Bom, aqui tem a descolonização afroasiática, né? Ou seja, descolonização da Ásia e da África, obviamente. O contexto vai ser no período ali da Guerra Fria, que vai entrar daí dinheiro, né, ou dos soviéticos ou dos americanos. Tem aquele negócio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração de Todos os Povos, que é só bonitinho no papel, porque na prática nunca acontece. E tem que saber que cada país tem um processo de descolonização diferente. Começando pela Índia, que o Chico não botou essa foto do piano no lixo, eu devo dizer fui eu. E tem que saber que a Índia ela é colônia inglesa, né? Isso aí eu acho que é normal, mas eles não falam inglês, isso é um negócio que a 99% da população indiana não fala inglês. Eles só falam hindu, eles não falam inglês, isso é uma fake news, inclusive. Todas as pessoas que eu sei que foram viajar pra lá, eles não falam inglês. Mas enfim, foram colônia inglesa. E o Mahatma Gandhi é o cara que vai liderar eles. E ele vai falar que a gente não pode pegar em arma, senão eles vão. Se a gente for apontar com ele. Ele não fala isso, né? Mas ele é tipo, se a gente for apontar uma pistolinha pra eles e se a gente jogar uma pedra, eles vão jogar um míssil na nossa cara. Não existia míssil, mas tu tá entendendo o que eu quero dizer. E daí ele vai falar para as pessoas que não adianta a violência, então não vai combater isso. Então eles vão fazer tipo uma resistência pacífica, uma coisa bem tcholinha, boiolinha. E daí isso vai ficar meio feio pra Inglaterra, ficar repreendendo os caras. E em 47, ali depois da Segunda Guerra, né, vai acontecer a independência e vai ser dividido o Paquistão e Bangladesh como parte do Paquistão, porque eram as partes muçulmanas, né, vai ser dividido por religião. E a hinduísta, que era a maior parte, vai ser a Índia. Posteriormente não vai dar certo, porque como dá pra ver aqui no mapa, né, o Bangladesh é completamente separado, né, não tem ligação. Então, posteriormente, o Bangladesh vai se emancipar do Paquistão, era o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, né. Vai se manifestar, vai se emancipar do Paquistão e vai virar Bangladesh. Nem Bangladesh tancou, vai ser indiano. Aí, depois que isso acontecer, né, um ano ali depois da independência, vão assassinar o Gandhi. E por causa da Caxemira, que tem maioria islâmica e não Caxemir, né, e uma parte ainda chinesa, isso vai gerar até hoje conflitos entre Paquistão e Índia, mas isso acho que sabe. A parte da africana vai ser mais tardia. Ela vai ser um pouco mais tarde. Ali, tipo, ali Índia ainda foi nos anos 40. A da África vai ser um pouco mais tarde. Eles vão tentar da mesma forma que tentaram ali o Simão Bolívar fazer uma grande América Latina. Eles vão tentar fazer o mesmo com o pan-africanismo. Vão tentar, tipo, vamos formar grandes países, mas não vai dar certo, porque são muitos interesses diferentes, é muita gente querendo poder, não vai dar certo. Vai ter muita guerra civil, tipo, conseguimos independência e agora eles vão se matar pra ver quem fica no poder. E os principais que podem pedir é Argélia, Congo, Ruanda, Angola e Moçambique. Em que Angola e Moçambique eram portuguesas, Ruanda era belga, Congo era belga. Na verdade, Ruanda foi belga, foi francesa, não lembro agora qual foi o último, mas enfim. E Argélia era francesa. Ruanda, deixa eu só ver se aqui diz se era. Não vai dizer que se era. Mas eu acredito que Ruanda era belga, deixa eu ter certeza. Sim, Ruanda era belga. Foi alemã também. Foi muita coisa, mas só tem que saber que foi belga. E quando eles chegaram lá, tinha dois grupos, que era os Hutus e os Tutsis. Os Tutsis tinham uns traços mais finos, eles eram um pouco mais bonitos no ponto de vista europeu. E daí eles botaram eles eram minoria também. Eles botaram os Tutsis no poder. Eles abusavam muito do poder e mandavam os Hutus a merda. Aí quando os belgas saírem de Ruanda, eles vão deixar os Tutsis na merda. Tipo, se virem aí, meus amigos. E aí os Hutus, por serem maioria, vão tomar o poder. Vai acontecer o genocídio. Isso aí eu tô falando rápido porque tu sabe. O genocídio de Ruanda em 94 e vai matar um monte de Tutsis. E hoje em dia o presidente é Tutsis e ele prendeu uma galera pelo genocídio. Mas enfim, você tem que saber que era belga, que vai dar um genocídio dos Hutus contra os Tutsis.
Os domínios portugueses eram de, como eu falei, Angola e Moçambique. Vai ter a Revolução dos Cravos, que vai ser a Revolução dos Cravos é em Portugal, que vai ser o fim da ditadura fascista do Antônio Salazar, que é a inspiração pro Salazar Slytherin. Aí, isso é em 25 de abril, inclusive, por isso que tá ali a foto. E as guerras, e tipo, como é que eu posso explicar agora? É tipo assim, quando cai a ditadura, em 74, meio que é um efeito dominó pra ter a independência. Por isso, tanto de Angola quanto de Moçambique, porque vão ser os regimes, regimes ditatoriais que vão manter as colônias, né? Porque isso aí, cara, eles pensam que a primeira guerra foi por colônia e foi há quase 100 anos atrás, os primeiros conflitos que levaram posteriormente, depois, a primeira guerra. Então, as colônias já era uma coisa que para a população moderna não fazia sentido. Então, no momento que a ditadura cair, o governo vai deixar que não vai parar de repreender tanto Angola como Moçambique e vai acontecer as independências. Que vão ser cheias depois da guerra civis, vai dar uma merda. Até hoje Angola e Ruanda sofrem com uma extrema subdesenvolvimento, porque vai ter guerra civil, vai ter crise, vai ser uma bomba. A África do Sul era uma colônia da Inglaterra, mas em 1910 ela não vai mais ser uma colônia. Ela vai ser considerada um estado livre, porém ela é fiel à Inglaterra. Então basicamente ela não é uma colônia, mas ela é uma colônia. Porque apesar de ela ser livre, quem está no comando eram os ingleses. E ela era 100%, tipo, se a Inglaterra falava pra África do Sul sentar e dar pata, a África do Sul sentava e dava pata. E daí, desde 1910, vai ter o Apartheid, que vai ser a segregação racial, né? Isso aí, óbvio que tu sabe. E ele, oficialmente, ele só vai acontecer a partir de 48. Em 48, ali, pós-Segunda Guerra, ele vai ser oficial. Mas ele existe extraoficialmente desde 1910. Isso vai ser extinto quase nos anos 2000. Ele é extinto há 31 anos ali, é só em 94. Ali, em 61, vai acontecer 100% uma independência, né? Ali um pouco depois. Não um pouco não, né? Bastante depois de ser oficial o Apartheid. Vai acontecer independência, que vai ser tranquila, porque só vai ser, tipo, a Inglaterra concedendo independência para os seus próprios parceiros, que estão no comando da África do Sul. E eles vão. E por isso que a elite branca vai continuar no poder. E o Nelson Mandela, que é o cara do líder contra o apartheid, logo depois que acontece a independência, ele vai ser muito crítico da elite que tá no poder, né? E aí vão prender ele e ele vai ficar preso até 1990. E assim que ele for. Depois que ele for solto, ele vai concorrer à presidência, ele vai ganhar e vai ser extinto o apartheid. Aí tem que saber da Conferência de Bandung, que é na capital da Indonésia, né? Que o nome de Bandung é a cidade, que vai ser feita em 1955. Vai ter 29 países africanos e asiáticos e a Iugoslávia, que é que hoje em dia seria 5 países diferentes. Ele acaba parte da Croácia, Bósnia, Albânia, Montenegro, Sérvia. São esses países que antigamente eram só um país socialista, que sobre o Tito, né, que era o ditador, e vai ser unido até ele morrer. Depois que ele morrer vai virar guerra civil. Mas enfim, são 29 países africanos e asiáticos e a Iugoslávia, que não era ligada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso que ela tá na Conferência de Bandung, que vai ser a autodeterminação política dos povos, que é tipo, a gente tá no meio da Guerra Fria, mas a gente não quer ser do lado dos americanos, a gente não quer ser do lado dos soviéticos, a gente não quer alinhamento, nós somos o terceiro. Aí que vai surgir a coisa do terceiro mundo. Nós somos uns pobres fudidos e a gente não quer ser aliado de ninguém, nós somos o terceiro mundo. É basicamente isso. Aí, o caso chinês, tem que saber que isso aí a gente já viu em geografia também, né? Que o Partido Nacionalista eram os capitalistas e o Partido Comunista era o Partido Socialista, né?
E eles se matavam há anos, mas quem estava no poder eram os nacionalistas. E eles ficavam se matando, mas o Partido Comunista não tinha muita gente. Só que aí vai dar a Segunda Guerra. E enquanto o Partido Nacionalista vai lutar nas grandes cidades, o Partido Comunista vai lutar no interior, onde ficava a maior parte da população chinesa. E então, depois que a Segunda Guerra termina, e os comunistas e os nacionalistas vão voltar a se matar, aí a população vai apoiar os comunistas, que é os que vão fazer a longa marcha, né, que tá ali na foto, vão apoiar os comunistas. E os capitalistas, né, que são nacionalistas, vão se refugiar em Taiwan. Que é o que basicamente o que eu acabei de falar, não lembrava que tinha esse outro slide, mas enfim. Aí o Mao Tse Tung vai proclamar a República Popular da China, né, que vai ser a China comunista. Ele vai... Ah, tá. Da União Soviética. No caso, a China não vai se aproximar da China. A China ela vai se aproximar da União Soviética. Só que posteriormente eles vão romper, eles não vão dar tão certo, China e União Soviética. Apesar de que a ideia parece muito promissora, não vai rolar. O Mao Tse Tung ele vai tentar o grande salto à frente, que vai ser industrializar a China. Só que ele vai tirar as pessoas do campo, vai mandar elas para as fábricas, né, nas grandes cidades. E isso vai fazer que a produção no campo vai baixar muito. Vai acontecer uma crise alimentar. E as pessoas vão começar a morrer de fome, porque simplesmente não estão produzindo comida o suficiente. Vai acontecer também uma revolução cultural, que é basicamente uma lavagem cerebral nos chineses para eles amarem Mao Tse Tung. E acabou. E é isso.